domingo passado, eu iniciei uma série de 3 pregações sobre Jesus. E a semana passada foi Jesus, filho de Davi. Hoje, Jesus, filho do homem. No próximo domingo, Jesus, filho de Deus. São 3 perspectivas da mesma pessoa, mas naturalmente vistas por outros, vistas pelo próprio, vistas pelo Deus Altíssimo. E gostaria, por isso mesmo, de começar a considerar convosco o texto em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo teve como preferência para si mesmo o título de o Filho do Homem. Eu sou o Filho do Homem. Não são palavras que nós encontramos textualmente lá, mas Jesus referiu-se a si mesmo em muitas e muitas passagens e que está bem relatado nos Evangelhos sobre ele ser o Filho do Homem. E quando nós olhamos para esta expressão, o Filho do Homem, o que é que ela significa? Ela traz consigo, acima de tudo, uma posição humilde. Filho do Homem, para aquele que era o Senhor do Universo, é de facto uma posição humilde. Mas é também, ao mesmo tempo, a ausência de privilégios especiais. E isso, meus irmãos, eu encontro exatamente neste contexto que Paulo também escreveu na carta aos Filipenses, quando ele diz que esvaziou-se a si mesmo. Isto é, aquilo que eram os seus privilégios resultantes da sua própria condição de Deus, ficaram lá. Ele esvaziou-se desses privilégios e assumiu a forma humana, veio até nós de uma forma tão humilde, inclusive, como todos naturalmente lembramos, e está a chegar a tempo aí para exaltar exatamente isso, Jesus nasceu numa pobre estrebaria lá em Belém da Judeia. De facto, de uma forma tão humilde, de uma forma tão humana, de uma forma tão próxima de nós. Por isso mesmo, quando Jesus usa o termo o Filho do Homem, é alguma coisa que lhe assenta bem, que ele assume para si exatamente nessa condição de proximidade, de estar junto de nós. E é na forma de homem que, de facto, nós gostaríamos de olhar agora para um conjunto de versículos, porque eles retratam bem e põem o foco na humanidade de Jesus. Jesus era ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. Eu costumo dizer, porque essa é a minha convicção, 100% Deus, 100% homem. Plenamente Deus, plenamente homem. Mas hoje vamos focar a nossa atenção nesta humanidade de Jesus. Mas ao mesmo tempo sendo humano, coisas tremendas que naturalmente estavam com ele. Em primeiro lugar, neste aspecto de Jesus, Filho do Homem, gostaria de considerar convosco a missão. Qual foi a missão do Filho do Homem? Porquê é que Jesus veio como Filho do Homem? Qual a missão que ele veio desempenhar? E gostaria, vai aparecer ali, naturalmente, algumas passagens que os irmãos poderão anotar, mas que vamos encontrar na Escritura todo o texto. Primeiramente, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus falava com um homem de nome Nicodemos, que foi ter com ele, alguém que realmente procurava ter alguma informação que não queria ter na presença de outros, porque tinha alguma vergonha, tinha algum receio daquilo que os outros pudessem dizer. E há toda uma conversa que Jesus tem com este homem de nome Nicodemos, um dos principais entre os judeus, e que então acaba por, a dado passo, falar sobre um novo nascimento. E Jesus diz a este homem: é necessário que é nascer de novo.
não nascer da água, mas nascer, ou não nascer fisicamente, mas nascer do Espírito. E um pouco mais adiante, neste mesmo contexto, que eu recomendo a leitura deste capítulo todo em casa, nós podem ver no versículo 13. João, capítulo 3, verso 13, o Senhor Jesus diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. O que mais tarde iria subir ao céu foi aquele que desceu primeiramente do céu. E quem é ele? O Filho do Homem. É curioso, Jesus poderia ter dito aqui o Filho de Deus, mas não, ele não usa esta expressão, o Filho do Homem. E o verso 14 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, apontando exatamente para aquilo que iria acontecer cerca de 3 anos mais tarde, quando Jesus iria morrer, ser sepultado e seria ressuscitado, levantado, tal como Moisés levantou a serpente no deserto. E no verso 15 diz: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu penso, meus irmãos, que este conjunto de versículos resume bem aquilo que foi de facto a missão de Jesus como Filho do Homem. Ele veio para salvar, para dar a vida eterna àqueles que nele creem. Ainda que isso implicasse ser lançado à terra, ser depois levantado através da ressurreição maravilhosa do poder de Deus. Então aqui, primeiramente, e de uma forma resumida, nós temos exatamente a configuração, o contexto da missão do Filho do Homem. Mas vamos ver, para que esta missão fosse alcançada, o que é que Jesus fez, por onde é que Jesus andou, em que é que ele participou. E o texto que eu gostaria de partilhar convosco está em Mateus. Aliás, o Evangelho de Mateus é tremendo sobre Jesus como Filho do Homem. O que é curioso. E é curioso porquê? Porque o Evangelho de Mateus é dirigido para os judeus. É um Evangelho que tem a particularidade de mostrar que Jesus é o Messias. É um Evangelho que tem também a particularidade quase que única de trazer muitos elementos do Antigo Testamento para aquele momento e mostrar que Jesus efetivamente cumpriu tudo isso que estava anunciado nos profetas. E chegamos então a Mateus capítulo 11, versículo 19, e chegamos aqui a uma acusação que fazem a Jesus. Jesus, de facto, relacionava-se com todo tipo de pessoas, porque ele veio exatamente para procurar estar com elas, para se identificar com elas, para de algum modo as levar ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Deus e com isso à salvação. Mas Jesus foi acusado, mal compreendido tantas e tantas vezes, perseguido, acusado, e aqui temos exatamente um desses casos. E então podemos ver no verso 19. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Veio quem? O Filho do Homem. O Filho do Homem veio e juntou-se com os outros homens. Participou com eles. Esteve com eles, não fazendo as mesmas coisas que eles faziam, mas estando onde eles estavam, em festas, em reuniões, em encontros, nos mais diversos lugares, onde era lícito naturalmente um homem estar, e então ali ele participou com que propósito? Não simplesmente para comer e beber, porque era homem, naturalmente comia e bebia, mas ainda que tivesse sido acusado de ser comilão, de ser beberrão, Jesus nunca se embriagou, nunca se excedeu, mas ele participou dessas reuniões sociais, desses momentos, para partilhar exatamente a sua missão. E, meus irmãos, eu creio que isto nos deixa também um ensino em que nós, às vezes, como cristãos, nos refugiamos muito na nossa casa, refugiamos muito no nosso cantinho, refugiamos muito no nosso meio cristão e não nos envolvemos com os outros que estão à nossa volta. Isto não quer dizer que andemos aí de festa em festa. Não quer dizer que acabemos por participar em tudo aquilo que os outros participam. Por exemplo, alguém dizia: eu tenho amigos que vão à discoteca, então eu gosto de ir à discoteca para os evangelizar. E eu penso: vai conseguir evangelizar alguém na discoteca, naquele ambiente? Há ambientes e ambientes, há lugares onde nós podemos ir, onde podemos evangelizar. Há outros que são completamente contrários a isso. E nós temos que ter esse discernimento. Mas Jesus participou sem se envolver, sem estar a ir além.
E é interessante que Jesus disse, não nesta passagem, mas numa outra, que não são os sãos que precisam do médico, mas são os doentes. E quem são os doentes? Os doentes são aqueles que estão à nossa volta. Os doentes são aqueles que são pecadores. Os doentes são aqueles que realmente estão separados da graça de Deus. E esses precisam do Evangelho. E é com esses que nós precisamos de estar. E é com esses que nós precisamos de nos envolver e ajudar. E mostrar que a vida pode ser bem diferente quando ela é seguida com aquilo que Jesus ensinou. Então, Jesus não teve receio. Jesus foi acusado de estar com os publicanos, com os pecadores. Não que ele fosse um deles, mas ele procurou naturalmente estar com eles para os ganhar para aquilo que era o seu plano, que era a sua missão. O capítulo 13 de Mateus. Mateus capítulo 13, verso 37. Jesus fala aqui de várias parábolas. E nestas parábolas, Jesus fala do reino dos céus. Do reino dos céus que é semelhante a um grão de mostarda, o reino dos céus que é como um fermento, o reino dos céus que é desta maneira ou daquela, e particularmente no verso 37. Ele diz assim, e ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do mundo. Notem que Jesus chama para si esta missão, este papel de semeadores. Aquele que semeia a boa semente. E ele depois diz que, ao invés de que nós pensarmos que a boa semente é o Evangelho, o que também pode ser na parábola do semeador, mas não nesta. Ele diz que a boa semente são os filhos do reino. Isto, meus irmãos, leva-nos a pensar. Então Jesus semeia os filhos do reino? Como? Onde? E eu confesso que tenho lido muitas vezes os Evangelhos. Mas esta passagem, quando eu li, eu voltei a ler para ver se eu estava a entender bem. E creio, meus irmãos, que no meu entendimento, aquilo que Jesus estava a querer dizer é a semente que é a palavra de Deus entre em nós e nós somos depois semente para aqueles que estão à nossa volta. Ou seja, nós somos colocados nos mais diversos lugares para levarmos o Evangelho aos outros. Nós somos a semente que Deus tem neste mundo que é como se fosse um campo. Ou seja, por outras palavras, aquilo que eu entendo é você que é cristão é a semente na sua família, é a semente na vizinhança, é a semente no lugar onde você está. Você é a semente de Deus. E essa semente tem naturalmente que dar fruto. E não tem que ser após a sua morte. É em vida. Enquanto você está vivo, você dá testemunho que você é semente para chegar aos outros. Com aquilo que Deus já semeou na sua vida, que é a palavra da salvação. Então nós somos estes filhos do reino que somos nós, somos a semente para este mundo. E como este mundo precisa desta semente. Porque, meus irmãos, o diabo semeia outra semente. E a semente que o diabo semeia são os filhos do maligno, são aqueles que semeiam o mal, são aqueles que semeiam doutrinas erradas, são aqueles que semeiam todo o tipo de ódio e de violência. Mas nós somos aqueles que fazem a diferença. E fazemos a diferença porque Cristo está em nós. Porque o Filho do Homem ganhou o nosso lugar, o nosso coração. E é exatamente isso que faz com que nós possamos, onde quer que estejamos, levar essa semente. Então, reparem que a missão de Jesus não foi apenas vir pregar o Evangelho. Foi pegar nessa palavra, colocá-la nos corações daqueles que ouviram, daqueles que aceitaram, e depois lançar esses pelo mundo fora. Não foi isso que Jesus deixou na grande comissão? Você tinha estes testemunhas onde? Em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até aos confins do mundo. Mas o que é que ele disse antes? Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os. E isso, meus irmãos, é a semente colocada nos seus discípulos, seria depois lançada, veiculada através de, não apenas de palavras, mas mais do que palavras, vidas transformadas. E esses crentes, essas vidas transformadas, esses discípulos, iam ser semente
do Evangelho, semente de Deus por todo o Império Romano, até que chegou até nós. E nós hoje não somos outra coisa senão a semente de Deus na nossa família, na nossa vizinhança, naqueles que estão à nossa volta. Nós estamos lá, fomos semeados lá para um propósito, para alcançarmos os outros que estão à nossa volta e os contagiarmos com esta graça maravilhosa de Deus. Mas nem todos aceitaram esta missão de Jesus. Alguns rejeitaram. E nós vamos ao capítulo 26 de Mateus. Mateus 26. E encontramos logo um dos discípulos de Jesus. Jesus estava na quinta-feira da chamada Semana da Paixão, poucas horas antes de ele ter saído para o jardim do Getsemane, quando ele sabia que iria ser traído, que iria ser entregue, mas ainda ali à mesa ele diz isto. Mateus capítulo 26, verso 24. Ele diz: em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvesse nascido. O Filho do Homem vai, mas ai daquele por quem ele é traído. Meus irmãos, Judas não tinha a menor razão para duvidar de Jesus. Judas não tinha a menor razão para saber que ele era efetivamente quem se apresentava. Judas viu os milagres de Jesus. Judas viu tudo aquilo que Jesus fez, ouviu todos aqueles ensinos. Mas o diabo semeou nele. Semeou nele um desejo grande de moedas de prata. Porventura, Judas poderia ter pensado que, ao entregar Jesus, que os sumos sacerdotes, que os outros líderes do povo judeu não iriam fazer grande coisa. Talvez o aceitasse e depois o soltasse. Mas Judas também não sabia. Já estava profetizado que ele iria trair. E, meus irmãos, o facto de estar profetizado que iria trair não significa que Judas obrigatoriamente tivesse que trair Jesus. Não significa que Judas não tivesse alternativa. Não. Isso apenas mostra o conhecimento soberano de Deus. Deus sabia que Judas iria ser escolhido pelo seu filho Jesus e que ele iria ser objeto de traição. Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe também que alguns, nos dias de Jesus, mesmo tendo visto aquilo que ele fez, iriam ter vergonha dele. Isso leva-nos para um outro texto, no Evangelho de Marcos, que eu acho muito interessante. Marcos, capítulo 8. E Jesus aí refere-se àqueles que não o aceitaram. Não aceitaram a sua missão. Tiveram vergonha dele. Marcos, capítulo 8, verso 38. E a minha tradução diz assim. Eu recomendo sempre que leia os versículos antes e os depois, para enquadrarem bem no contexto aqui. Nem sempre tenho tempo para isso. Mas Marcos, capítulo 8, verso 38 diz: porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Quem se envergonhar de mim, também o Filho do Homem se envergonhará. Ou seja, quem se envergonhar de Jesus, Jesus também dirá: não te conheço. Você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha de dizer: eu sou filho de Deus? Eu sigo a Jesus? Jesus é o meu Senhor e o Salvador? Você tem vergonha de o dizer onde quer que esteja? Com a sua família, com os seus amigos, com aqueles que estão à sua volta? Muitos nos dias de Jesus tiveram vergonha. Porque não queriam de modo nenhum ser identificados com aquele homem. Porque Jesus estava, de facto, na linha no corredor da morte. Jesus estava destinado a ser espezinhado, a ser deixado de fora. Jesus ia ser alguém que ninguém queria seguir. E se os irmãos notarem,
Nos tempos que, naquelas horas que rodearam o tempo da crucificação, Judas já o tinha traído. Pedro disse, não o conheço. E voltou a dizer, não o conheço. Voltou a dizer, não o conheço. Tem vergonha de Jesus. Outros mais tiveram vergonha de Jesus. E a questão é, você tem vergonha de Jesus? Aquilo que Jesus diz é, quem se envergonhar do Filho do Homem, quem se envergonhar dele tal como ele é, também o Senhor Jesus se envergonhará. Por outras palavras, dirá, não te conheço. Meus irmãos, trágico para tantos. Quando um dia estiverem diante do tribunal de Cristo e pensarem que um dia porque andaram na igreja, porque frequentaram alguns cultos, porque até eram familiares de alguns crentes, vão por isso mesmo entrar no céu. E Jesus dirá, não te conheço. Tiveste vergonha de mim. Não te conheço. E por isso mesmo, aquilo que é o meu apelo nesta manhã é, não se envergonhe de Jesus. Aceite-o como Senhor e Salvador, como aquele que é aquilo que ele disse ser, o Filho do Homem, o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo para o salvar, para lhe dar a vida eterna. E para isso, aquilo que você precisa de fazer é exatamente como Nicodemos fez. É necessário que eu volte ao ventre da minha mãe e nasça de novo. Não é preciso que haja um nascimento espiritual. Nascer do Espírito. Você precisa de nascer do Espírito se ainda não nasceu. E para nascer do Espírito você precisa de reconhecer o seu pecado, de reconhecer a sua condição diante de Deus, pedir perdão e dizer, Senhores, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou de Cristo. Aqui há umas semanas atrás, as minhas netas estiveram em nossa casa, como volta e meia estão, e eu vinha com as duas no elevador, e na mesma altura entrou uma vizinha. E essa vizinha, que é o primeiro andar, só naquele instantinho, o resto só o primeiro andar, disse, virou-se para ela e disse, eu não vos vi na festa do Halloween. Eu não vos vi na festa do Halloween, foi tão bom. E a minha neta mais velha, a Sara, disse, nós somos de Jesus. E a outra senhora disse, eu também sou de Jesus. Quem se envergonhar de Jesus, ouvirá isso, eu não te conheço. Quem não se envergonhar, ouvirá, vem para o meu reino, tu és meu. Meus irmãos, como isto toca, nós não nos podemos envergonhar de Jesus. Vamos passar desta missão de Jesus, vamos passar à autoridade de Jesus. Porque este Filho do Homem não veio apenas com uma missão, ele tinha autoridade. E autoridade em quê? Em alguns aspectos extraordinários. Vamos voltar a Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 6. É um texto maravilhoso em que Jesus está numa casa e nessa altura, então, acaba por vir diante dele um paralítico trazido por outros. Trouxeram esse paralítico e diz a Escritura que Jesus, vendo-lhes a fé, disse, filho, perdoados são os teus pecados. Vamos agora ao verso 6, porque alguns arrazoaram com isso. E o verso 6 diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse. Então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E meus irmãos, aqui denota-se um aspecto que está implícito lá. É que apenas aquele que pode perdoar pecados é Deus. Então este Filho do Homem é em si mesmo Deus também.
Mas aqueles que estavam ali à volta, aqueles que estavam naquele lugar, viam Jesus apenas como homem. Mas este filho do homem era único, era especial, tinha autoridade para perdoar pecados. Em Mateus capítulo 12, os discípulos de Jesus tinham ido em missão, tinham colhido espigas e era o dia de sábado. E naturalmente que os fariseus reclamavam. Como-se. Mateus capítulo 12, verso 7 e 8, em particular. E no verso 7, Mateus 12 diz: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Na análise que eu fiz, meus irmãos, cheguei à conclusão de que a maior parte dos manuscritos do Novo Testamento não tem essa palavra até. E a tradução deverá ser: mas o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa palavra até terá sido acrescentada mais tarde. Mas mostra o quê? Mostra que Jesus é Senhor do sábado e até de outras coisas. Ele é Senhor, mas é Senhor do sábado. E o sábado era, de facto, alguma coisa que Deus tinha dado a Moisés. Tinha dado ao povo para guardar-se, para santificar-se, para ser usado exatamente para o tempo de adoração a Deus. Jesus, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Ele é Senhor de outras coisas, mas do sábado, que era tão importante, tão relevante para os judeus. Os meus irmãos, Jesus é Senhor de outra coisa. Jesus tem autoridade sobre outra coisa. E aí vamos para o Evangelho de João. João capítulo 5. João capítulo 5, versos 26 e 27. Jesus havia curado um homem. Jesus foi declarado Filho de Deus. Mas nos versículos 26 e 27, ele volta a usar esta expressão Filho do Homem, aplicada a si mesmo. E em João capítulo 5, verso 26, diz assim: pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, notem bem, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Deu-lhe autoridade para julgar. Porquê? Porque é o Filho do Homem. Poderíamos aí, meus irmãos, encontrar esta expressão, porque é Filho de Deus. Não, porque é Filho do Homem. O que é extremamente curioso e importante em termos teológicos, porque se esta passagem estivesse em Mateus, nós ainda poderíamos entender isso. Mas também João tem liberdade para usar o termo que lhe estivesse mais favorável. Mas não, porque é o Filho do Homem. Ele tem autoridade para julgar-se. Tem autoridade para perdoar pecados, alguma coisa que é apenas exclusiva de Deus. Ele é o Senhor do sábado, apenas aquilo que de facto foi dado por Deus, mas tem agora também autoridade para julgar. Ou seja, este Filho do Homem é um homem, mas é um homem com poderes especiais, com prerrogativas, que ele abdicou enquanto esteve neste mundo, mas que lhe são pertinentes. E, meus irmãos, o último ponto que eu gostaria de considerar convosco é o retorno de Cristo. O retorno do Filho do Homem. Este Filho do Homem esteve, desceu do céu, voltou para o céu e ele voltará. E vamos de novo a Mateus. Mateus capítulo 16. Este é o último ponto da agenda, ou da agenda da mensagem. Mateus capítulo 16, verso 27. E é muito interessante porque, de facto, Jesus tinha colocado diante dos seus discípulos isso mesmo. Notem em Mateus capítulo 16, verso 13. Tendo Jesus chegado às regiões da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diziam os homens ser? O quê? O Filho do Homem. Há uns dizem que és Elias, que és João, que és este, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro tem aquela expressão interessante, que ficou marcante, não é? Mas vamos ao versículo 27.
E no versículo 27 são palavras de Jesus, ele diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Dois aspectos aí que eu quero sublinhar. O Filho do Homem há de vir na glória do Pai. Ou seja, ele estava com eles, iria sair do meio deles, iria voltar para o Pai e voltaria do Pai para eles. Mas voltaria não de uma forma humilde, uma manjedoura, mas sim em glória, na glória do Pai. E viria também com um propósito bem definido, que era o quê? Dar a devida retribuição a cada um, segundo a sua obra. Meus irmãos, este aspecto é interessante, porque deixou ali da parte dos discípulos algumas interrogações. O que é isso de retribuição? Ou seja, quando Jesus vier, quando o Filho do Homem vier, ele vai retribuir o quê? E naturalmente que uma vez mais vai ser Pedro a questionar Jesus. Vamos ao capítulo 19. E durante algum tempo Pedro terá andado com isto na cabeça. Mas no capítulo 19, versículo 27, 28 e 29. No capítulo 19 de Mateus, verso 27, diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa teremos nós? Isto é, por outras palavras, que retribuição teremos nós? Qual vai ser a nossa retribuição? Qual vai ser a nossa recompensa, o nosso crédito com isso? Verso 28, ao que Jesus lhe disse: em verdade vos digo que a vós que me seguistes, que na regeneração, isto é uma outra palavra para ressurreição, para a transformação de um corpo morto ser regenerado e trazido de novo à vida. Na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Que recompensa tereis? Ireis sentar-vos ao meu lado em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, para julgar todo Israel. Mas seria apenas isso? Verso 29. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aí está, meus irmãos, a recompensa dos discípulos. Aí está a recompensa daqueles que seguem Jesus. Aí está a recompensa daqueles que têm Jesus como o Filho do Homem, como aquele que é, na verdade, para ser seguido. A vossa retribuição qual é? Acima de tudo é o quê? Vida eterna. Mas para além disso, também há uma recompensa pelo vosso esforço, pelo vosso trabalho, pela vossa dedicação. Meus irmãos, por isso o apóstolo Paulo escreve exatamente nesses termos que nós trabalhamos e esforçamos porque o Senhor nos dará a recompensa, sabendo que a nossa obra não é vã, senhores. Eu quero deixar aqui exatamente uma exortação e um alerta, porventura. E a exortação é: você, meu irmão e irmã que está a trabalhar, que está dedicado ao Senhor, saiba exatamente isso. Deus vai lhe dar a recompensa. Deus vai retribuir. Deus vai lhe dar o galardão. Deus vai reconhecer exatamente esse seu esforço, essa sua dedicação, esse seu empenho, essa sua contribuição para a obra do Senhor. E a exortação é a você que não está. Não perca mais a oportunidade de servir ao Senhor. Não perca mais a oportunidade de se consagrar ao Senhor. Não perca mais a oportunidade de servir ao Senhor. Não perca mais a oportunidade de usar cada situação para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Porque cada oportunidade que você perde é uma oportunidade de ser ressarcido, vou-te chamar assim, desta retribuição que o Senhor irá dar àqueles que naturalmente o seguem. Então aí está a recompensa. Meus irmãos, apenas 2 versículos mais para terminar. Mateus capítulo 24, verso 30. Jesus falou exatamente do sinal da vinda do Filho do Homem. No sermão profético. Está nos capítulos 24 e 25 de Mateus. No capítulo 24, verso 30, ele diz isto: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem
sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Qual é o sinal? Assim como também, nota interessante, quando Jesus nasceu em Belém, também houve um sinal que veio do céu, não foi? Que encaminhou quem? Os magos, os pastores. E quem é que nasceu ali? Foi Jesus, o homem, o menino, se fez homem. Que era o filho do homem. O filho do homem nasceu também filho de Deus. Então, o filho do homem voltará. E voltará havendo um sinal no céu que vai dar essa indicação. Mas reparem, há aqui um detalhe. Um detalhe que ao mesmo tempo é de aviso e de encorajamento e oportunidade que não pode ser perdido. Ele diz: e todas as tribos da terra se lamentarão. E se lamentarão porquê? Ou quem é que se vai lamentar? Aqueles que tiveram vergonha dele. Aqueles que não aceitaram. Aqueles que perderam a oportunidade de receber este Jesus como sendo o Filho do homem, como sendo o Filho de Deus, como sendo o Filho de Davi, como sendo aquele que é o Salvador e é único. E essa oportunidade nós não podemos perder. Você não pode perder esta oportunidade, porque senão, quando Jesus voltar, você vai se lamentar. E este lamento que Mateus usa aqui, esta palavra que ele usa, é demasiado forte. Lamento para nós é uma palavra muito branda. O que ele está a dizer é: e chorarão amargamente. Porquê? Porque perderam a oportunidade e ela não volta mais. Então a oportunidade para você aceitar Jesus é hoje. Você não pode deixar passar esta oportunidade, porque senão irá lamentar-se. E este é o meu desafio. Você precisa de aceitar Jesus. Se ainda não aceitou, você precisa de entregar a sua vida a Jesus. Você precisa de dizer: Senhor, usa-me. Porque é isso que ele está a dizer. A última palavra, o último texto, em Atos capítulo 7. Aonde é que está este filho do homem agora? Está na visão de Estevão. Mateus capítulo 7. Estevão pregou o Evangelho. Estevão deu testemunho, foi apedrejado, e quando estava quase à morte, Estevão, aliás, Atos dos Apóstolos capítulo 7, verso 56, e este é o último versículo, e eu terminei. É no verso 56, vamos começar no 54. O 54 diz: ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Onde é que Jesus está? Em pé à direita de Deus, ou sentado à direita de Deus. Mas ele está lá, intercedendo por nós. Mas este Filho do Homem voltará. E voltará aqui para quê? Para buscar aqueles que são seus. E nós lá estaremos. Nós lá iremos com ele. Porquê? Porque nós não nos envergonhamos de Jesus. Se você está envergonhado de Jesus, é tempo de deixar a sua vergonha aí. Deixa aí na fundo. E no seu coração, aceite Jesus, receba Jesus como seu Senhor e Salvador.